dessa vez para falarmos sobre o livro Será, né, que é uma cápsula sonora escrita por ninguém menos do que José Emílio Rondô, esse jornalista, produtor, escritor e um agitador cultural assim que eu sou fã desde sempre, uma das minhas inspirações no jornalismo, e acompanhando aqui esse papo e colaborando comigo, meu querido amigo Romero Carvalho. Seja muito bem-vindo, Zé. Muito obrigado a vocês pela calorosa receptividade e por oferecer esse espaço para a gente falar sobre esse livro, que é uma coisa muito gostosa de ver como ele está sendo bem recebido e como é gostoso poder organizar essa história toda num espaço só para que as pessoas possam acompanhar o que rolou durante aquele período. Verdade, verdade. Muito bom. Romerito Carvalho, seja muito bem-vindo mais uma vez, querido. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com o Zé, que, assim, é incrível para a gente que vai trabalhar com jornalismo, pensa em ser jornalista, jornalismo cultural. Talvez a gente nem pensasse isso se não fosse por figuras igual a ele, né? Verdade. Dos textos, da quantidade de revista que lançou, que fez, que inventou. Assim, é impressionante isso, né? E é muito bacana a gente poder estar na presença assim. E sobretudo, desse tipo de sujeito com muita sorte, muita competência, que conseguiu fazer esse crossover, né? Era ali o jornalista que admirava e, de repente, está lá trabalhando como produtor. E tal, porque isso é raro, hein? Isso não é assim. Não tem para todo lado, não. Isso é verdade, isso é bem raro. Não é toda hora que acontece. É o que a gente mais queria, né, Saldo? Tipo assim, me chame, me chame. Exatamente, é bem isso. Então, a galera que está chegando aqui, o pessoal está chegando aqui na nossa live, aos que vão assistir posteriormente, pois a live sempre fica salva no canal Pitadas do Sal no YouTube, né? Eu já peço que vocês deixem o like, senão vocês esquecem, para dar essa moral para o canal. Compartilha. Quem não for inscrito, se inscreve também no canal. A gente segue resistindo aqui com afeto, memória e sempre muito som. Bom, eu preciso fazer para os desavisados que sempre tem, como, né, o bom jornalismo reza que a gente deve falar para todo mundo, né, não só para os já iniciados. José Emílio Rondô é um nome gravado nos sucos da história da música brasileira, jornalista de peso, com passagem pelo Globo, Bis, pioneiro produtor do disco da Legião Urbana, não só da Legião, depois a gente vai falar também disso, e agora autor do livro Será, que é esse mergulho sincero e sem maquiagem nos bastidores da criação desse marco. Então, chega de papo, né? E vamos chega de papo, não, chega de enrolação e vamos para o papo em si. Zé, o disco nasceu num caos criativo ali, né? Era atrito, improviso, insegurança, muita intuição. Você chegou ali sem diploma de produtor, mas com muita bagagem de vida e ouvido afiado. O que naquela fita demo famosa que você mostrou ali no canal do Luiz Felipe Carneiro, que ele ficou doido para te surrupiar aí, ó, a famosa fita demo, que maravilha. O que nessa fita demo fez você dizer: eu preciso estar nesse disco? Foi intuição, choque estético, um chamado? Como você avalia isso? Olha, foi um pouco de tudo isso que você falou, tá? Você vai lembrar de uma frase famosa do John Landau, que era jornalista da Rolling Stone, que ele falou: eu vi o futuro do rock. Ele se chama Bruce Springsteen. Eu vi o futuro do rock brasileiro, ele se chamava Legião Urbana. Eles tinham uma característica muito própria e uma força e uma verdade que você não encontrava em nenhum outro lugar. Eles tinham características muito próprias e letras contundentes que falavam do que acontecia no país e no coração da juventude, da garotada, que era o público deles e que eles eram também, a juventude. E tinha um puta cantor. Aquele cantor era um cantor como nenhum outro. E era uma coisa desbundante você ter aquele pacote todo completo.
e, ao mesmo tempo, você pensar assim, isso tudo pode se transformar numa coisa ainda maior. Esse, na verdade, é um esboço que eu estou ouvindo aqui de alguma coisa que me parece muito maior que isso. Vamos descobrir o que é isso. E foi movido por essa força, por esse impacto fortíssimo e imediato, que eu peguei o telefone e telefonei para o Jorge Davidson na gravadora, que era o diretor artístico da EMI Odeon, falei, queria conversar com você sobre Legião Urbana. Fui lá, conversei muito rapidamente com ele sobre isso, ele imediatamente disse sim. Que massa. Eu não tinha a menor ideia do que tinha acontecido antes, do passado da relação da Legião com a gravadora. Não sabia que tinham passado por lá 2 outros produtores, todos, ambos craques, ambos excelentes, Marcelo Susequinde e Rick Ferreira, e que não havia dado liga nenhum dos dois com a Legião. E que chegou até um momento, como é narrado no livro, que a Legião meio que jogou a toalha, desistiu, vamos embora para Brasília, que não vai acontecer nada aqui. Felizmente, o Ayrton Bahia ouviu que eles estavam pedindo passagem de volta para Brasília, do Rio de Janeiro, conversou com eles a madrugada inteira e explicou para eles o que era aquele mundo onde eles estavam entrando, porque eles vinham de um universo entrando num outro. Eles eram extremamente independentes e eles estavam indo para uma gravadora pela primeira vez, onde ele explicou de uma forma clara e direta, isso aqui não é uma entidade filantrópica. Isso daqui é uma operação empresarial para fazer dinheiro. Aqui faz-se dinheiro. E existem artistas que são de curto prazo, artistas de médio prazo, artistas de longo prazo. Cabe a nós ver quem é o quê e desenvolver a carreira deles dessa maneira. Vocês estão no último grupo, que é o de longo prazo. Então, os dinheiros de artistas que dão dinheiro para a gente ajudam a financiar o desenvolvimento de talento como vocês. Então, tem que ter paciência. Isso não é uma coisa rápida, e vocês têm que trabalhar isso. Então, faz o seguinte, voltam para Brasília, já tinham feito essas tentativas com Marcelo Susequinde e com Rick Ferreira, isso era no final de 83. E o plano original era fazer um compacto, só um compacto. E aí o Maestro falou, vão de volta para Brasília, depois a gente vai chamar vocês para voltar para cá, e agora a gente vai fazer um compacto, a gente vai fazer um LP. Os caras, porra, LP? Uhum. Vai ser um LP agora porque vocês precisam de espaço para ser apresentados, vocês precisam de uma moldura maior para que caibam todas as diferentes qualidades de vocês. Absolutamente certo. E aí, quando eles voltaram, foi que aconteceu essa conversa minha com o Jorge Davidson, que foi exatamente no final do primeiro semestre do ano seguinte, 1984. A gente começou a gravar em julho. Então, eu cheguei lá, assim, de cara limpa, completamente alheio a todo esse estresse anterior, e a gente começou assim, do zero. Estamos começando agora uma relação de trabalho e vamos daqui para frente. Então, foi nesse momento em que eles tinham naturalmente a sua guarda alta, né? O que vai ser agora? Mas, ao mesmo tempo, sabiam que eu era de uma geração mais próxima da deles, ou da mesma geração. A gente tem diferença muito pequena de idade, embora seja um pouco mais velho. E falava uma língua muito parecida com a deles. Tinha ouvido as mesmas coisas e um pouco mais, porque era um pouco mais velho e eu tinha um ouvido um pouco mais eclético, talvez, do que os deles. Embora não soubesse, viria a saber depois, do tanto que o Renato conhecia de pop e rock de todas as vertentes, né? Um devorador, assim como você estava falando, assim, que você curte descobrir coisas e mostrar para as pessoas as coisas novas. Ele era um cara que furungava, era um fissurado, né? Lia biografias de rock, lia revista e jornal
dos Estados Unidos e da Inglaterra, de música. Então, é um cara super antenado. E era um camarada que tinha uma sensibilidade e um palato e um repertório de conhecimento muito maior do que se suporia de um camarada como ele numa banda punk raiz. Verdade. Você tinha 28, né, Zé, na época? Eu acredito que sim, não vou negar, mas também não vou afirmar porque eu não me lembro. Quando saiu o disco, você tinha 28. Quando começou sim, exatamente, está certo, exatamente. Quando você começou a trabalhar com eles, ali devia estar com 27. Você é de junho, né? 27, exatamente. 27. A diferença era pouca ali para eles.